achado? João 9, verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Vou ler de novo. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Amém? Feche os seus olhos, ocupe as suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Senhor, quebra todo impedimento, toda barreira, que a Tua palavra tenha campo aberto, liberdade, para produzir o resultado no solo do nosso coração, para produzir o resultado aqui em Realengo, para produzir o resultado aqui na cidade do Rio de Janeiro, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar, por favor. O tema de hoje é: por que Deus não me ouve? Quem é que nunca falou isso aí, hein? Quem é que nunca falou isso? Por que Deus não me ouve? Todos já falaram? Alguma vez na vida? Cristã? Já. Todos nós, em algum momento, a gente já falou. E geralmente, quando o negócio está feio do nosso lado, a gente repete essa frase: por que Deus não me ouve? E o Espírito Santo, preocupado com isso, ele vai responder as nossas perguntas. E vai responder essa hoje: por que Deus não me ouve? Tem gente que pensa que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, né? Porque tem aquele louvor que diz assim: no silêncio, Deus trabalha por você. Mas essa frase, ela não é bíblica. Não é. Eu procurei na Bíblia alguma coisa que chegasse perto dessa frase e não achei. Que no silêncio Deus está trabalhando por mim. Se você achar, você fala comigo, tá? Eu estou aberto a aprender. Mas até agora eu não achei nada. E os versículos que eu achei, a maioria diz que Deus quer falar com o seu povo. Diz que nosso Deus é um Deus que gosta de falar com o seu povo. Clama a mim e responder-te-ei. Eu falo com meus profetas em sonhos e em visões. Então, o que está mostrando? Deus não trabalha em silêncio, Ele trabalha falando. Tem uma passagem em Amós que diz o quê? Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele comunica a quem? Seus profetas. Então você vê que o nosso Deus é um Deus que gosta de se comunicar. Ele não trabalha em silêncio. Eu vejo Ele trabalhando, falando, avisando o seu povo do que Ele vai fazer. Então não caia nessa de que no silêncio Deus está trabalhando por você. E se você acha que Deus está em silêncio com você, e se eu acho que Deus está em silêncio comigo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com quem? Com a gente mesmo. E esse foi o tema de quarta-feira, lembra? Então vamos lá, por que Deus não me ouve? O versículo 31 do capítulo 9 de João diz o que? Deus não ouve a pecadores. Então esse é o primeiro motivo para Deus não atender a oração, o clamor de alguém. Talvez essa pessoa esteja em pecado. Mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve a oração dessa pessoa. Então eu tenho que temer a Deus e fazer a sua vontade para Ele me ouvir. Ouvir o meu clamor, ouvir minha oração, ouvir minha petição, seja lá o que for.
Então anota aí, se você e eu vivermos no pecado, Ele não vai nos ouvir. Não vai. Ué, pastor? Não. Deus só ouve a oração do pecador se ele estiver arrependido, aí Deus ouve. Mas se Deus percebe que o pecador está orando para Ele, pedindo alguma coisa para Ele, mas essa pessoa não quer mudar, Ele não ouve. Deus só vai ouvir a oração do pecador a partir do momento que ele estiver arrependido de todos os seus pecados, com sinceridade e verdade. Amém? Jó, capítulo 35, vamos lá. Outro motivo pelo qual Deus não ouve as pessoas, ou alguma parte das pessoas. Jó 35, verso 12. Olha só o que diz aqui. Jó 35, verso 12. Todos acharam? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Anota aí. O segundo motivo que leva Deus não ouvir uma pessoa é a arrogância dessa pessoa. Deus não ouve orações de arrogantes e não recebe. Salmo 17. Vamos lá. Salmo 17, versículo 1. Todos acharam? Salmo 17, versículo 1. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. O terceiro tipo de oração que Deus não ouve é de pessoas que oram com lábios enganosos. Vou dar um exemplo aqui de lábios enganosos. É aquela pessoa, Rogério, que ora e aí do nada ela também xinga. É uma pessoa que ora, mas também xinga. Não tem engano aí nesses lábios? Eu espero que você não fale palavrão, porque isso não é coisa de servo de Deus. Eu oro e depois também eu falo palavrão? Lábios enganosos também, eu entendo o quê? Eu sou uma pessoa que ora, mas eu também murmuro. Olha, de que adianta? É uma boca enganosa. O próprio Jesus disse que de uma boca não pode sair água doce e água salgada. Ou a nossa boca é água doce ou é água salgada. Não tem como sair os dois ao mesmo tempo. Então isso é lábios enganosos. Não adianta nada eu orar a Deus e praticar mentira, ser mentiroso. Isso é lábios enganosos. Deu para entender, igreja? Então aquele que ora com lábios enganosos não será ouvido. Salmo 66. Outro motivo que me impede de ter as minhas orações atendidas. Salmo 66, verso 18. Olha só o que diz aqui. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Iniquidade quer dizer desobediência à lei. Então, se o teu coração se entregar a desobedecer à lei de Deus, Ele não vai nos ouvir. Abre comigo no Salmo 69, versículo 3. E aí o que acontece com a pessoa que está errando em alguma coisa e não está sendo ouvida por Deus? Olha o que acontece com a pessoa. Versículo 3. Estou cansado de clamar. A pessoa
pessoa pensa o quê? Acho que Deus não quer me ouvir, então cansei, já estou orando. Mas talvez tenha alguma coisa que a gente está fazendo de errado que está impedindo a gente de ser atendido, gente. Aí a pessoa cansa e diz: eu não oro mais. Não, você tem que olhar para a sua vida e ver se tem alguma coisa que eu e você estamos fazendo de errado que está atrapalhando a nossa oração de subir. Não se canse não, veja onde está o erro e continue orando. Amém? Abre comigo agora em Provérbios capítulo 1, verso 28. Provérbios 1, verso 28. Olha só o que diz aqui, Provérbios 1, verso 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. E se você ler o contexto, tu vai saber o motivo. Sabe por quê? As pessoas não estão dando valor para a sabedoria. Aqui em Provérbios diz que a sabedoria está pelas ruas, praças, encruzilhadas, clamando, buscando quem a queira. E aí Deus diz: quem não quer, quando orar também não será ouvido. Então dê muito valor para a sabedoria, dê muito valor ao aprendizado. E uma das formas de você dar valor à sabedoria é vindo na igreja, ouvindo a palavra. Mas quem não dá valor à sabedoria vai orar e não será ouvido. Provérbios 21, verso 13. Olha só o que diz aqui. Provérbios 21, verso 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É muito importante você ajudar o próximo para ter suas orações atendidas. Porque se a pessoa for pobre mesmo, está te pedindo ajuda e você tem condições de ajudar e não ajuda, suas orações não serão ouvidas. Então, sempre que você puder, ajude o máximo de pessoas que realmente estão precisando. Deus vai te ouvir através dessas atitudes. Abre comigo agora em Provérbios 28, versículo 9. Vamos lá. Provérbios 28, verso 9. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Anota aí, eu não posso me desviar da lei. Eu tenho que continuar tendo prazer na lei, meditar nela, porque se eu começar a me desviar os meus ouvidos da lei, Deus não vai me ouvir. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías 1, versículo 15. Outro motivo que impede de Deus não ouvir as nossas orações. Isaías 1, verso 15. Pelo que, quando vocês estendem as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? As vossas mãos estão cheias de sangue. Anota aí. Deus não ouve assassino. Deus só ouve assassino arrependido. Deus não ouve pessoas com mãos cheias de sangue e não se arrependem disso. Jeremias capítulo 11, versículo 11. Vamos lá, vamos ver outro motivo. Jeremias 11, verso 11.
Todos acharam? Jeremias 11, verso 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Versículo 12. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses. Aqui eles queimaram incenso. Olha que interessante. Deus não está me ouvindo, então eu vou buscar outro Deus que me ouça. Porém, o Deus verdadeiro não está ouvindo porque a gente está errando em alguma coisa. Tem uma passagem que diz assim: aquele que fez o ouvido não te ouvirá. O nosso Deus não tem problema de audição. Aí a pessoa está sempre culpando Deus. Não, Deus já não está me ouvindo, então eu vou procurar outra coisa para eu orar, vamos ver se vai dar certo. Não é assim que vai ser ouvido. Continuando. E eles clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso, e eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Versículo 14: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Anota aí: quem é mau, Deus não ouve. Quem é ruim, quem tem prazer no sofrimento do outro, quem está em casa esperando o outro cair, se preparando uma forma para derrubar o outro, Deus não ouve quem é mau. Eu espero que você não tenha coração ruim. A gente pode até ter defeitos por traumas de infância, né? Por um ensinamento errado dos nossos pais, mas nunca aceite ter um coração ruim. Amém. Eu posso até te magoar, mas não porque eu tenho um coração mau, porque eu vacilei sem querer. Mas agora eu te magoar porque eu quero, eu tenho prazer em ver você ruim, sofrendo, não aceito isso. Posso até errar com você, deslize, mas não porque eu sou coração ruim. E eu não aceito pessoas que dizem servir a Deus e têm um coração ruim. Eu posso ser chato, brutamonte no jeito de falar, mas coração ruim, isso é inadmissível. Amém? Anotou aí? Deus não ouve quem é mau. Não ouve. E ainda que jejuem. Vamos lá, ó, Jeremias 14, versículo 12. Deus vai dizer aqui, ó, ainda que jejuem, eu não vou ouvir vocês. Jeremias 14, verso 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Versículo 14: e me disse o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu coração, são o que eles vos profetizam. Porque que na época de Jeremias,
Deus está dizendo, não vou ouvir. E eu vou te falar, na época de Jeremias, é onde a gente mais vê versículos dizendo que Deus não vai ouvir o seu povo. Na época de Jeremias, o povo decaiu terrivelmente espiritualmente. É onde mais Deus fala na palavra, não vou ouvir a oração de vocês. Não vou ouvir a oração de vocês, amigo de Jeremias. Qual o motivo? Eles são maus, estão ficando maus. Foi por isso que Deus destruiu a sua própria igreja. Lembra? Foi na época de Jeremias. Deus manda Nabucodonosor vir destruir o seu próprio templo. Porque as pessoas que estavam no templo eram más. A nossa igreja tem que produzir mudança em quem entra aqui. Pelo menos tem que deixar de ser ruim. Pelo menos. Amém? Pelo menos tem que deixar de ser ruim de coração. Pelo menos. Aí Deus olhou e viu o quê? O seu povo estava indo para a igreja, mas com o coração maligno. O que Deus fez? Não houve mudança. Ele acabou com a igreja dele. Ele destruiu a própria igreja dele. Eles tinham um coração mau, ouviam falsos profetas e seguiam eles. Quem ouve falso profeta, Deus não ouve a oração da pessoa. Então, muito cuidado com quem você vai ouvir. Porque se você ouvir pessoas erradas, Deus não vai te ouvir. Amém? Vocês estão muito quietinhos hoje? Está tudo bem? Abrem comigo em Miqueias, capítulo 3. Vamos lá? Miqueias, capítulo 3, versículo 4. Outro motivo pelo qual nos impede de Deus nos ouvir. Miqueias 3, 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles o seu rosto naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas atitudes. Então anota aí, quem tem atitudes más, Deus não vai ouvir. Não vai. Mateus capítulo 6. Outro motivo que nos impede de ser ouvido. Mateus 6, versículo 7. Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições. Anota aí, eu não posso usar de vãs repetições quando eu conversar com o meu Pai. A palavra vã significa oco. O que é oco? É uma coisa vazia, não é? Eu não posso fazer orações vazias. E na prática, o que é uma oração vazia, Sheila? Eu orar de uma forma automática e mecânica. Igreja, eu tenho que orar. Oração é o quê? O que está aqui sai para fora. Porque se não for assim, é oco. Não use oração oca. E além de ser oca, é repetida. A pessoa fica repetindo toda hora a mesma coisa oca. Tem gente que diz assim, eu vou orar 5 horas direto de joelho. Para Deus me ouvir. Vou orar 5 horas de joelho direto para Deus me ouvir. Beleza. Desde que não seja oca e nem você repita. Vai lá. Vai conseguir? 5 horas direto sem ficar repetindo as mesmas coisas que você já falou? Se conseguir, beleza. Se não for repetida, se você tiver coisa para falar que dê 5 horas direto, mas está saindo daqui, beleza. Se não, não faça.
É melhor você orar 5 minutos, mas está tudo saindo daqui mesmo? Você está falando de verdade que está aqui, do que orar 5 horas, coisas repetidas e ocas. Deus não vai ouvir. Amém? E orando não useis de ocas repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Outra coisa importante, a gente não deve pensar que é por muito falar que seremos ouvidos. É claro que tem orações que são longas, mas aí você percebe, não é uma coisa maçante, cansativa e repetitiva. É uma oração espiritual mesmo. Talvez pode até ficar horas. Mas não pense que é só por orar longos tempos que isso vai ser carimbado, que o céu vai te ouvir. Deu para entender, igreja? Eu não sou contra quem ora pouco tempo e nem quem ora muito tempo, desde que a oração não seja oca, não tem problema. Só que eu não posso achar que por orar 5 horas Deus vai me ouvir, mas eu estou orando de uma forma oca. E não posso recriminar quem ora 5 minutos, mas está orando com o coração e provavelmente foi mais ouvido do que eu. Então temos que saber balancear isso aí. Amém, igreja? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 3. Esse aqui a galera conhece. Tiago 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Outro motivo que nos impede de ter orações atendidas é porque talvez está pedindo mal. E o nosso pedido é para gastar com a gente mesmo. A gente só está pensando na gente. O versículo 2 diz: vocês cobiçam e nada têm, vocês são invejosos e cobiçosos e não podem alcançar. Não podem alcançar nada com a oração. Então anota aí, eu não posso ser cobiçoso nem invejoso. Versículo 4: adúlteros e adúlteras. Outro motivo que me impede de ser ouvido: não posso ser um adúltero. Outro motivo: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu não posso orar a Deus sendo amigo do mundo, não vou ser ouvido. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que algumas orações não são ouvidas? Porque não estão resistindo ao diabo, estão se entregando ao diabo. Versículo 8: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores. E vocês, de ânimo duplo, purifiquem o coração. Ânimo duplo, conhecido como bipolar, né? Verso 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele te exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Outro motivo aí que atrapalha a gente receber orações: a gente fala mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Porém, só tem um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para que julgue o outro? Então
Está aí os motivos. Eu espero que você não esteja nessa lista. Espero que você não esteja dando motivo para Deus não te ouvir. Amém, igreja? E talvez você viu essa lista e está pensando aí, pastor, eu não estou errando em nada disso aí. E mesmo assim eu não estou sendo ouvido. E agora? E agora? Pastor, eu não estou errando em nada disso aí que o senhor falou até agora. E agora? Deus não me ouve. E agora, mano? O que a gente faz? É fácil responder isso. Se você não está errando nisso aqui, então você está errando nessas 3 coisas que eu vou falar agora para a gente terminar. Primeiro, você não está tendo fé. Provavelmente é isso. Provavelmente a gente está duvidando com muita facilidade. E por último, talvez você não quer aquilo que você pede. Como assim, pastor, eu não quero aquilo que eu peço? Eu estou pedindo o que eu quero. Não. O livro de Hebreus 11 vai dizer assim, né? A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. Você tem que definir muito bem o que você está esperando. E aí quando você define o que você espera, aquilo gera uma fé absurda em você que te faz alcançar aquilo que você quer. Então provavelmente isso aí que você quer, você não quer muito não. É mais ou menos, é de momento. É uma pessoa de veraneio. Você tem que definir muito bem o que você quer. Isso vai gerar muita fé. E vai tirar toda a dúvida. E aí você vai ser ouvido por Deus. Pega essa palavra de hoje, examina ela, lê em casa, tapa essas brechas e comece a ser ouvido por Deus e abençoado por Deus. Porque o nosso Deus, Ele gosta de abençoar o seu povo, falar com o seu povo, porém, somos nós que nos afastamos deles através dos nossos erros. Amém, igreja? Vamos orar, se coloca de pé. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos mostrar o motivo pelo qual o Senhor não tem atendido milhares de pessoas, milhares de orações. Pai querido, nesse momento agora, milhares de orações estão batendo no teto e voltando. Milhares de orações agora são impedidas de chegar até o Senhor. E isso não é culpa do diabo. Isso não é porque o Senhor não quer atender, porque o Senhor é um Deus que diz, clama a mim ou eu respondo. O problema está em nós. Pai querido, nos mostra se nós estamos errando em alguma dessas áreas, para que haja arrependimento, conversão, mudança, para que comecemos a ser ouvidos pelo Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas desculpas. Trata conosco aqui hoje. Perdoa os nossos erros. Perdoa, Senhor, a nossa insistência no pecado. Trata comigo, trata com a tua igreja, trata com os que estão ouvindo à distância. Que essa palavra de hoje seja a cura para as nossas orações serem ouvidas. Que essa palavra de hoje seja a cura para começarmos a ser atendidos pelo Senhor. Pai querido, começa a ouvir as nossas orações. Se não temos pecado contra Ti, se realmente esperamos, temos certeza do que nós queremos, se realmente temos fé e não duvidamos e não deixamos o medo entrar, Deus, temos certeza que o Senhor nos responderá. O Senhor não é um Deus que gosta de ficar calado. O Senhor gosta de falar com o seu povo. O Senhor gosta de atender o seu povo. O Senhor mesmo diz lá em Isaías: quando clamares eu direi, eis-me aqui. E nós queremos isso, Senhor. Nós queremos voltar a orar e na hora sermos respondidos pelo Senhor.
Em nome de Jesus. Há muito tempo, Senhor, não temos nossas orações atendidas e reconhecemos que o erro é nosso. Estamos aqui arrependidos e declaramos para o Senhor: nós vamos consertar todo o erro que há em nós, e nós queremos ser atendidos pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, que assim seja feito, que o Senhor comece a nos ouvir, que o Senhor comece a nos atender. Tem muita coisa, Senhor, para ser resolvida na nossa casa, na nossa família. Tem muita coisa para ser resolvida no nosso interior. E não queremos mais pagar o preço do Teu silêncio. Não dá mais para pagar o preço do Teu silêncio, Senhor. Precisamos Te ouvir. E obrigado por nos ensinar o caminho para o Senhor nos ouvir de novo. Tu és bom, Senhor. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo, Pai, que Tu vais começar a ouvir as orações do Teu povo que está aqui. Tu vais começar a ouvir a minha oração. E que assim seja feito no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Pega essa palavra, coloca em prática.